Olá, turminha, tudo bem? Hoje iremos ter aula de História. E na aula de hoje iremos entender um pouco sobre as revoltas coloniais. Durante o século XVIII, ocorreram diversas revoltas na colônia, que aconteceram devido à insatisfação da população com a forma de Portugal administrá-la. Embora as principais rebeliões tenham ocorrido na região das Minas Gerais, onde estava o centro econômico da colônia na época, houve também revolta em Salvador, a antiga sede da colônia. Vamos conhecer algumas delas? A Guerra dos Emboabas foi um conflito pelo direito de exploração do ouro na região de Minas Gerais. A disputa ocorreu entre os paulistas, que haviam descoberto a região e reclamavam a exclusividade para explorá-la, e um grupo composto de portugueses imigrantes das demais partes do Brasil, que receberam o apelido de Emboabas. O confronto só terminou graças à intervenção do governador do Rio de Janeiro. Os paulistas se retiraram da região sem ter conseguido os privilégios desejados. Muitos deles, mais tarde, descobriram novas jazidas de ouro nos atuais estados do Mato Grosso e Goiás. O principal objetivo dos Emboabas era enfraquecer o domínio paulista. Para isso, Manuel Nunes enviou e liderou expedições para o combate. A revolta de Vila Rica. Bom, o governador de Minas Gerais instalou uma casa de fundição em Vila Rica, onde diversos mineradores locais se organizavam e promoveram a rebelião com a finalidade de diminuir a cobrança do quinto, Essa revolta também ficou conhecida pelo seu líder Felipe dos Santos, que passou a exigir, além da diminuição do quinto, a eliminação do monopólio de vários produtos de consumo e o fim da repressão contra os rebeldes. Como o governador não tinha tropas para combater os mais de 2.000 rebeldes armados, para pôr o fim ao conflito, ele prometeu então atender às reivindicações. No entanto, tal acordo era uma emboscada. Quando o governador conseguiu reunir uma tropa, atacou os rebeldes e mandou prender seus líderes. Olha só. Felipe Santos foi condenado à morte e as casas de fundição foram mantidas. Então, a revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Felipe dos Santos, nome de seu líder, foi um movimento que ocorreu em 1720, ou seja, durante o período do ciclo do ouro, com o objetivo de mudar o Brasil economicamente e socialmente. A outra revolta que iremos conhecer é bastante falada, que é a Conjuração Mineira. No final do século XVIII, Minas Gerais começou a entrar em decadência, porque a maior parte do ouro já havia sido retirada. Mesmo assim, os proprietários das minas eram obrigados a pagar altos impostos ao governo português. Assim, foi organizado em Vila Rica um movimento para libertar a região do domínio de Portugal. E eles tinham alguns interesses, alguns objetivos, como tornar a região independente de Portugal, construir uma república, acabar com os altos impostos, em especial o quinto, que era a moeda da época, incentivar e desenvolver a exploração do ferro, promover a industrialização e criar uma universidade em Vila Rica. O movimento foi contido pelo governo de Minas Gerais. Todos os participantes da Conjuração Mineira foram presos, julgados e até condenados à morte. Mas somente um deles, Joaquim José da Silva Xavier, você já ouviu esse nome? O conhecido Tiradentes, ele foi morto. Em 21 de abril de 1792, ele foi enforcado. Inclusive temos um feriado, As autoridades esperavam que a morte dele, na verdade, servisse de exemplo para aqueles que pretendiam se rebelar contra a coroa portuguesa. O objetivo dessa conjuração mineira era proclamar uma república independente, criar uma universidade e abolir dívida junto à Fazenda Real. Mas você vê que não era fácil, Essas revoltas coloniais se deram em várias cidades, Vários estados aqui do Brasil. A próxima revolta que iremos conhecer foi a Conjuração Baiana. Essa, na verdade,
aconteceu da seguinte forma. Acarretou, na verdade, com a transferência da capital para o Rio de Janeiro. Então, a perda de recursos destinados à cidade de Salvador, né? Os impostos aumentaram, piorando muito a condição de vida da população. Nessa situação, as ideias revolucionárias foram surgindo, e o médico, chamado Cipriano Barata, organizou a população mais humilde, que eram escravos, pequenos camponeses, ex-escravos, comerciantes, artesãos, religiosos, soldados e alfaiates, para difundir uma mensagem contrária ao governo. Percebendo o perigo de uma organização popular em grande escala, o rei de Portugal conseguiu prender a maioria dos envolvidos, né? Sabia que isso ia acontecer. Os revoltosos mais pobres foram condenados a quê? À morte, enquanto os intelectuais, os mais ricos, foram absolvidos pela coroa portuguesa. Você vê que já é algo que vem de muito tempo, não é? A injustiça social, né, meus amores? Bom, agora, deixar de delongas e conversas, aprendemos um pouco sobre cada uma das revoltas que foram importantes neste período e vamos fazer a atividade do dia, tá bom? Beijinhos da Pro e até amanhã!